Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Saúde a todos com a paz do Senhor. Espero que Deus esteja abençoando você com toda a sua família. O Salmo 67 diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Isso é o que nós queremos, que todos desejam, que Deus esteja sempre nos abençoando e fazendo resplandecer sobre nós o seu rosto. Todos nós sabemos que a Bíblia é um livro muito profundo, é o que dizem o livro dos livros, o maior livro, o mais lido de todos os tempos. É a palavra de Deus, como ela mesma diz, como o próprio Deus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E assim, para se cumprir a própria palavra do Senhor Deus, a Bíblia permanece até os dias de hoje, até os dias de amanhã, até os dias de depois, indefinidamente. Porque a palavra de Deus não pode passar. Entretanto, eu percebo que a Bíblia, mesmo parecendo ser contraditória para uns, ela não é contraditória. Para aqueles que a estudam, vão descobrir que a Bíblia é realmente um livro exato, de proporções fantásticas. Comparando livros com livros, vão chegando a uma ideia certa de que realmente tudo nela é coerente. A Bíblia, ela é um poço sem fundo, como se costuma dizer. Mas existem muitas pessoas, muitos intérpretes, que interpretam os textos da Bíblia a seu bel prazer. Uns interpretam o mesmo texto diversas vezes, de uma maneira, à sua maneira. Já outros interpretam aquele mesmo texto de maneira completamente diferente. É uma interpretação individual. E para cada um que está interpretando aquele texto, para ele significa a verdadeira interpretação daquilo que ele está lendo. Mas não é sempre assim. A Bíblia é um tesouro achado por muitos e que cada um quer utilizar seu pedacinho de ouro do seu modo, sem querer deixar nada para os outros. Aí é o egoísmo espiritual, que não significa muito, porque Deus não se agrada de individualismo orgulhoso, nem mentes que não respeitam outras mentes, pessoas egoístas, sem amor. Assim acontece no mundo evangélico, com os grandes pastores que interpretam o texto da Bíblia a seu modo, com aquela certeza de que aquele texto, aquela interpretação é única, é a verdadeira, ao modo dele. Já aparecem outros interpretando-a de modo completamente diferente.
Eu espero que vocês estejam entendendo aonde eu quero chegar, o que eu quero dizer. Porque existe, como eu acabei de dizer, muitos intérpretes. Isso é bíblico. É bíblico. Mas as interpretações bíblicas são verdadeiramente verdadeiras. Por quê? Porque eram orientadas diretamente por Deus. Eles recebiam aquela interpretação através de sonhos, de visões, ditas diretamente pelo Criador. Mas hoje é tudo diferente. A ideia é a mesma, mas há uma grande divergência entre esses pastores famosos, esses pastores que não são tão famosos assim, aqueles evangelistas que não tem assim não subiu ao patamar superior, mas que permanece nas suas igrejas, né, individuais, e que interpretam os textos da Bíblia a seu modo. Eles têm esse direito de interpretar. Eu já vi aqui youtubers, pastores youtubers, com uma interpretação que eu fico assim de boca aberta, sem saber se realmente é aquilo que ele está dizendo ou não. Porque eu vi aquela mesma interpretação, aquele mesmo texto, sendo interpretado por outro pastor também famoso, né? Letrado, certamente deve ter estudado muito a Bíblia, e de ele completamente diferente. Não é verdade? Eu, por exemplo, certa vez eu estava com minha mãe lendo, parece que foi Gênesis, foi mais ou menos isso, que falava de que Moisés não era Moisés, Noé, agora me lembro. Eu estava lendo sem entender absolutamente nada, eu apenas entendi o que estava lendo ali, a leitura da Bíblia. E teve um trecho em que dizia que Noé achou graça diante de Deus. Então eu voltei para minha mãe e disse: olha, mãe, o Noé achou graça diante de Deus. O que terá que Deus tenha dito de tão engraçado para ele rir, achar graça? Ela também, ignorante, não discutiu nada comigo. Também riu. Mas só que com o passar do tempo, aquela graça que Noé tinha achado do Senhor, não era essa graça risonha, que eu rio, tu ri, ele ri, nós rimos. Não. Era uma graça do tipo bênção. Era era uma maneira de Deus abençoar as pessoas, concedendo-lhe graça, virtude e certamente poder. Então aquela foi a minha interpretação dentro da minha ignorância espiritual. Mas com o passar do tempo, que até os dias de hoje, eu fui interpretando as coisas de modo diferente, né? Que depois quem riu de mim mesmo fui eu, anos e anos depois. Porque frequentando os templos, essas igrejinhas essas igrejinhas que não é tão famosas assim, tão grande, são agências das igrejas matrizes. Eu fui aprendendo aos poucos com aqueles também que não eram tão famosos, né? Mas que eu procurava entender da melhor maneira possível, sem saber que um dia eu também ia pegar uma Bíblia para fazer a minha interpretação. Interpretação essa que eu não posso dizer que é a certa, que é a única, que é a principal, porque já existem outras pessoas que fazem de maneira diferente. Então, a Bíblia ela é muito repetitiva, né? Ela diz que é um livro de 66 livros escritos por várias pessoas, vários profetas, vários apóstolos, né?
Se bem que Jesus não escreveu nada, apenas ditava ou falava e eles escreviam aquilo que Jesus falava, escreviam o que Deus mandava também. Entende? Então, ela é muito repetitiva, e isso é muito importante porque certa vez eu li que um famoso aí falou que a repetição era a mãe da sabedoria. E eu acredito que sim, porque foi repetindo, sempre repetindo, que nós aprendemos o beabá. Foi repetindo que nós aprendemos pronomes, os substantivos. Foi repetindo que nós aprendemos a multiplicar, a somar, a diminuir. Então, se a Bíblia é repetitiva, é porque foi um propósito de Deus fazer isso, para que não haja dúvida, para que as pessoas aprendam aquilo que está escrito da maneira como Deus quer. Agora, as interpretações, como eu acabei de falar, são completamente diferentes. Há pessoas que se ufanam, pegam a Bíblia e faz aquela explanação bonita, usando palavras difíceis, frases rebuscadas, tentando impressionar a quem está assistindo o seu discurso. Mas no final das contas, as pessoas saem dali, muitas inculcadas, sem ter certeza do que ouviram, porque a interpretação foi ao modo daquela pessoa que usou palavras difíceis, vocabulários ininteligíveis, e para um bando de pessoas simples, porque na sua maioria os evangélicos são pessoas simples. Aí não precisa. Não precisa, porque Deus colocou na mente de cada um, entregou a cada um seu talento para que ele não fosse enterrado. Isso não importa que se você tem uma posição superior no Evangelho ou se você tem uma posição inferior no mesmo Evangelho. A medida é distribuída de acordo com a capacidade de cada um. Para isso, Deus justifica os seus filhos da maneira mais sábia, entendeu? E Ele dá a cada um, como eu já disse, um modo exclusivo de falar, de cantar, de fazer suas interpretações, mas sem esquecer, sem essa pessoa esquecer, que nunca deixamos de ser aprendizes, como esses pastores famosos, renomados, continuam, mesmo com aquele composto de pastor, missionário ou missionário ou pastora, continuam sendo alunos de Deus, alunas de Jesus. Eles nunca sabem tudo, estão sempre aprendendo, entendeu? Estão sempre querendo ser mais do que o outro. Isso é inconcebível, porque se faz parte de uma irmandade, Deus considera todos como irmãos, vamos então também considerar-nos como irmãos, sem querer nos sobrepujar, sem querer humilhar os outros, querer ser mais sábios do que os outros, mais simples. Não é assim. Então, diante desse meu pensamento, desse modo de pensar, eu me acho infinitamente simples. Eu me considero uma pessoa incapaz de fazer interpretações a seu modo e ensinar isso aos outros. Porque esses ensinamentos ficam para os pastores, para as pastoras, para os missionários, missionárias. Não que nos falte aquela vontade de ensinar tudo aquilo que nós sabemos, mas é assim mesmo. Você que tem estudo superior, que frequentou uma faculdade, uma universidade, tem aquele talento, tem facilidade de falar com um público, você fala para um público
de grau superior. Mas existe outros também que podem falar para aqueles mais simples. São os mais simples falando com os mais simples. E os mais simples aprendendo daqueles também que são simples. Porque, na verdade, nem sempre tem razão aquele que é mais sábio. Porque diante de Deus, é como Deus disse, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Né? Não no caso dos seus filhos. Porque, de qualquer maneira, o pastor, a pastora ou a missionária tem aquele dom, aquela responsabilidade de mostrar aos seus fiéis, aos seus seguidores, um evangelho certo, correto, sem muitos preâmbulos. Porque só quem falou por parábolas aqui na terra foi Jesus. Assim mesmo, ele falava por parábola para o povo, como ele disse, para o povo eu falo em parábolas, mas para vocês, que são meus seguidores, meus apóstolos, meus discípulos, eu interpretarei as parábolas. E ele fazia isso. As parábolas que ele dizia para o povo, ele as revelava, as decifrava para os seus discípulos. Então, isso chegou até os nossos dias. Nós temos a obrigação, vocês têm a obrigação de explicar detalhadamente o significado de cada texto daquela Bíblia. Certamente a seu modo, né? Imaginando que aquele é o único jeito, a única maneira, a interpretação mais certa que existe. Por quê? Porque foi assim que ele achou que deveria ser. Mas, de tanto ver, tantas as pessoas revelar um texto de um jeito, revelar um texto de outro, e no final a dissensão entre eles, a discórdia, porque cada um quer saber melhor, mais do que o outro, eu me entristeço e me recuso a ir além. Porque, na verdade, quando a gente não sabe nada, não sabe interpretar as coisas, faz como eu. Ler. Ler é a melhor maneira de você fazer uma interpretação bíblica. Por exemplo, eu li aqui: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que é que eu posso interpretar disso? O que está escrito, explicitamente escrito aqui na Bíblia. Não tem mais nada que acrescentar. O que tem que fazer é continuar lendo a palavra de Deus. Não é verdade? E a palavra de Deus no capítulo de Salmo 67, 2 tem dizendo: para que se conheça na terra o teu caminho. Vou repetir. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, ou melhor, o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. É isto que Deus quer. Que toda a terra conheça a sua salvação. Mas está tão difícil, meus irmãos, tão difícil toda a terra reconhecer a salvação de Deus. Ainda que reconheçam, falta aquela decisão de aceitar a palavra. Não é aceitar ouvindo a palavra, não é aceitar escutando a palavra somente, não. É praticando-a. E se alguém pratica a palavra de Deus, significa o quê? Arrependimento.
significa que a pessoa realmente quer seguir o Filho de Deus, quer seguir os estatutos do Criador, se bem que não se segue. Todos não seguem todos os mandamentos de Deus, mas procuramos chegar o mais perto possível. E Deus entende muito bem, porque nós somos frágeis, somos fracos, somos carne, e só deixaremos de ser carne no dia que morrermos. Aí sim, esta carne, este espírito deixará esta habitação, entende? E esta carne voltará ao pó, que de lá foi originado, e o nosso espírito volta para Deus. E assim acontece. Eu ia falar até outras interpretações de alguém que achava que... Vamos falar da irmã Nadir, da pastora Nadir. Já que nós falamos de interpretação de texto, existe um certo senhor aí que preside o canal Voo da Coruja, que fazia suas interpretações, maliciosamente falando, de todas as coisas que a irmã Nadir via em suas visões. Era uma interpretação dele, mas não era minha. A mesma interpretação deste senhor não coincidia com a minha, porque as interpretações do senhor Hafner a respeito da irmã Nadir, do que ela dizia, ver, eram completamente indecentes. Eu vou explicar por quê. Há uma parte em que a irmã dizia ter visto lá no inferno um dos demônios descer a roupa até as virilhas, entendeu? E aquilo significava o quê? Para o Hafner significava que a irmã estava expondo aquilo que ela sentia, aquela coisa latente que vivia dentro dela, que ela só expunha daquela maneira. Eu não pensava assim. Ela via realmente, tinha aquela visão, como é que ela ia interpretar? Como é que ela ia nos dizer? Tinha que ser aquilo. Agora, eu interpretar a meu modo, uma coisa incoerente dessa, imaginando que a irmã estava expondo seus desejos mais latentes, como ele costuma falar da irmã Nadir. Certa vez ela disse que no quarto dela, ela recebeu um anjo, colocou sobre seus ombros um manto peludo. Um manto peludo. Isso, na cabeça do Sr. Hafner, significava uma imoralidade extraída da mente da irmã Nadir. A irmã Nadir precisava de um namorado para diminuir aqueles sonhos eróticos que ela tinha. E esse manto peludo, ele interpretava como uma pornografia. Já eu não interpretava assim, porque realmente o manto que a irmã recebeu era peludo, era um manto. Não estava extraindo da sua mente ideias pecaminosas, ideias obscenas, mas essa obscenidade saía da cabeça dele, porque podia muito bem interpretar aquela aparição que a irmã teve de outra maneira, mais decente, né? Então, aí são as interpretações que acontecem desde a Bíblia até as visões de algumas pessoas. Eu já interpretei aquilo de outra maneira completamente diferente daquela que o Hafner teve. Entendeu? A minha era uma interpretação que não era imoral. Era uma interpretação que realmente a irmã recebeu aquele manto. Entendeu? E que não tinha nada de imoral. Nada na cabeça da irmã não tinha. Mas na cabeça do Hafner tinha. Existia aquela mentalidade de que a irmã estava carente e extravasava seus sentimentos através dessas imagens que via no inferno. Isso é demais, né? Mas graças a Deus que fica por aqui mesmo.
ele que amanhã ou depois pare de persegui-la e que interprete os seus sonhos, suas visões de outra maneira, uma maneira mais decente. E se vocês gostaram da interpretação, não, da minha palestra, deem um like. Como todos pedem, eu também peço. E ainda mais uma subscrição, porque é muito importante. Existe aí um sininho que vocês podem acionar, né, para receber as notificações. Porque o próximo vídeo que eu fizer, caso você se inscreva, você vai receber no seu computador, no seu telefone, celular, etc. E tal, aquele vídeo que eu fizer. Se eles pedem, eu também peço, humildemente. Se vocês quiserem, tiver satisfação de me dar e concordarem comigo no que eu disse, deem um like, façam esse favor. E se eu falei demais, eu peço ao Rafner que me desculpe, mas essa é a minha maneira de interpretar o que ele interpretou, da irmã Nadias. E também falei dos profetas de Deus, que deu visões aos profetas, das interpretações que muitos tiveram naquela época, que eram coerentes, entendeu? Porque eram diretamente da boca de Deus. Aquelas interpretações eram, como é que se diz? Aprovadas pelo Criador, entende? Mas os de hoje, eu não sei se tem aprovação de Deus ou não, porque a Bíblia está ao alcance de qualquer um pode ler e qualquer um pode interpretar, da maneira como achar conveniente. Agora vamos ver se a maioria aceita essas interpretações ou o próprio Deus também abona. Então eu fico por aqui pedindo a vocês mais uma vez que me dêem um like, né? Façam a subscrição, se possível compartilhem o vídeo para que eu possa continuar enviando mensagens desta natureza para todos vocês. E para vocês que estavam com saudade dos meus vídeos, de mim, eu dou aquele abraço coletivo, pedindo a Deus Todo-Poderoso que os abençoe ricamente a você, a sua família. São alguns inscritos que pedem para eu cantar, e às vezes eu também canto, mas eu não gosto da minha própria voz, modéstia à parte. Falando, eu não gosto mesmo. Mas já tem pessoas que me incentivam a fazer isso. E eu gosto de cantar sim, porque antigamente, quando eu frequentava os templos das ruas, eu gostava de cantar pelas esquinas, pelos púlpitos, a meu modo, entendeu? E eu agradeço ainda mais a todos vocês que fizeram a inscrição e se compartilharam esse vídeo, ok? Eu acho que já fui um pouco longe demais no que eu havia de falar. Mas amanhã ou depois, se Deus quiser, eu estarei de volta com novas mensagens diretamente da Bíblia, porque a partir de hoje, diante dessa tanta interpretação que eu vi por aí, né? Interpreta de um jeito, interpreta de outro, e aquela dissensão de intérpretes, eu vou ficar recolhido a minha insignificância e apenas, vou ler o que a Bíblia me permitir. Eu acho que essa é a melhor leitura, é o melhor meio de se manifestar para o público, é lendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.